Olá, nós estamos no ar com o Primavera Saúde e hoje o nosso tema é bem diferente do que a gente costuma tratar por aqui, mas é uma especialidade que é cada vez mais comum. Nós vamos falar de acupuntura. Comigo aqui no estúdio, o Teru Watanabe, ele que é o Dr. Watanabe, né? Médico Sim. acupunturista. Quando a gente fala em acupuntura aqui na região, se lembra muito seu nome, porque afinal de contas você foi um dos pioneiros também, um dos primeiros que começou a trabalhar com isso, né? Sim, doutor? Eu trabalho aqui na região há 25 anos já. Então eu falo assim que eu faço parte da primeira turma de médico que teve título de especialista em acupuntura em 99. Eu fiz o curso em São Paulo, na Escola de Medicina, em 93, 94. Né? Eu sou médico formado em Curitiba desde 85. Então eu cheguei aqui em Criciúma em 85, então está fazendo 35 anos que eu moro aqui e trabalho aqui em Criciúma. Bom, e daqui a pouco a gente explora um pouquinho mais o que é acupuntura, mas assim, muita gente já conhece, trabalha com agulhas e acaba sendo uma forma alternativa também para alguns tratamentos. Mas quando o senhor começou há 25 anos, como é que era a aceitação também, né, desse tipo de tratamento? Isso era uma coisa muito estranha, o pessoal achava assim, quem queria para o consultório pagar para levar agulhada, uma coisa assim, né? Na verdade, o que me levou a motivar isso foi um processo progressivo de frustração com os resultados em doenças crônicas. Então a gente fala hoje que a medicação tem uma eficácia muito boa na emergência clínica, até que eu trabalhei 5 anos no pronto-socorro e 13 na UTI. Hoje já estou 17 anos fora do hospital, hoje trabalho só no consultório. A gente faz basicamente a parte de clínica e acupuntura, associado com correção postural, que é o alinhamento da coluna, suplementação nutricional e até uma parte chamada dos hormônios bioidênticos, são hormônios semelhantes ao do corpo humano. O senhor falou da questão da medicação para situações mais, até mais sérias, enfim, ou quando está mais grave, mais crônico, né? Sim, digamos que você hoje tem acessos, por exemplo, numa emergência de medicação que consegue, num tempo hábil, o paciente chegar no hospital, liberar a obstrução coronariana, cerebral, tem várias coisas que você pode utilizar, tirar crises de dor mais intensa, ou traumatismo por acidente, a medicação funcionaria. Mas nos casos de doenças crônicas, doenças longas como artrose, artrite, lombalgia, essas coisas, a medicação já teria apenas um efeito superficial, né? Então tem muito tratamento que dá para fazer com acupuntura e aí se resolve o problema da dor? Eu trabalho o dia inteiro com acupuntura, atendo uma média de 30 a 35 pessoas diariamente. As queixas mais comuns são realmente a parte da coluna, seja a cervicalgia, que é dor no pescoço, a lombalgia, a dor lombar, a ciatalgia, os quadros de enxaqueca, que é mais frequente em mulher, e muitos quadros hoje ligados à parte do emocional, tanto a questão de ansiedade, depressão e insônia. E aí como é que funciona a acupuntura, doutor? As agulhinhas são pelo corpo, hoje já se usa também a auriculoterapia, é isso que se fala? Então, a acupuntura tem uma história na China, segundo a lenda, em torno de 5 mil anos de existência. Então, no passado se usava lasca de pedra, esfiapos de bambu, e foi evoluindo. Uma época antiga da acupuntura se usava agulha de ouro, agulha de prata. Hoje, então, não é uma técnica tão recente? Não, então. Hoje se usa basicamente aço inoxidável. Então ele é uma agulha, é um fio de aço com um cabo em espiral. E na filosofia você coloca a agulha e deixaria, entre aspas, um tempo de 20 ou 30 minutos para harmonizar o corpo. Nós falamos então que o interior do corpo é um universo em miniatura com o exterior. Então, quando eu estou doente, o interior está diferente do exterior. Você deixa a agulha para equilibrar. Hoje, cientificamente, fala assim, ao você colocar a agulha, ele produz substâncias bioquímicas, como serotonina, dopamina, que equilibram o corpo. Então, eu sempre digo para o paciente assim, como é que a agulha funciona se não tem nenhum remédio? Então, você que está assistindo já deve algum dia ter batido o dedo ou queimado o dedo. Então, quando você encosta o dedo na panela, foi estímulo no nervo aqui na pele, isso vai pelo nervo do dedo, vai para o braço, vai para a coluna, vai para o teu cérebro. O cérebro diz, está quente, tira o dedo. Você vai lá e tira o dedo. Isso é uma fração de segundo. O cálculo é 300 metros por segundo. Então, quando eu faço uma agulha, ele faz o mesmo trajeto, faz o mesmo estímulo. O que eu tenho que saber é onde botar a agulha para ter a resposta que eu quero, seja para relaxar, aliviar a dor ou melhorar a autoestima do indivíduo. E tem aquela coisa cada ponto do corpo tem a ver com algum órgão? Tem isso também? Sim, na verdade nós dividimos assim, o corpo em 12 canais de acupuntura, que corresponde a um canal para cada mês do ano.
E tem 365 que são os pontos mais importantes, que equivale a 1 ponto para cada dia do ano. Mas, no geral, você tem uma lista de pontos que trabalha equilibrando o organismo. E aí, o tratamento depende de qual a queixa também da pessoa? Exatamente. Então, o objetivo principal que nós fazemos é, primeiro, harmonizar o indivíduo, equilibrar o estado geral. Depois, ver se corrige a parte onde gerou dor da coluna, dor de cabeça, assim por diante. O senhor falou da questão emocional também. Às vezes uma queixa física pode ter uma causa que é bem diferente da imaginária? Sim, nós falamos sempre de que 100% de todos os sintomas de doença originou de algum fator emocional de algum dia. Pode ser lá durante a gestação, ou nascimento, a infância ou a vida adulta. Mesmo a pessoa, então, na época que ela foi gerada, pode ter alguma... Exatamente. Nós trabalhamos assim, como se tivesse 5 órgãos energéticos, que está ligado ao rim e à bexiga, fígado e vesícula, coração e intestino delgado, estômago e o pâncreas, pulmão e intestino. Cada um deles está ligado a uma emoção e um fator de doença. Mas aí nesse caso, doutor, o doutor precisa ter uma... Como é que funciona, né, o atendimento? Se tem uma avaliação antes, uma conversa para tentar descobrir isso, ou isso é no tratamento? Nós fazemos uma consulta médica normal. Você faz a avaliação do paciente, você usa os recursos da ciência moderna, exame de sangue, exame de imagem. Você vê que quando o paciente vem, pelo menos atualmente, metade já vem com o exame tudo pronto. E procura porque nada mais resolveu. Então, ele a maioria já tenta medicação, tenta outras coisas. Aí vem com uma pilha de exame, de raio-x, tomografia, já tudo pronto. Então, ele só analisa e vê o que tem que ser feito. E, geralmente, isso, em relação à dor, por exemplo, né, o tratamento, a resolução da dor já é imediata, ou isso depende de um processo? Bom, a questão da solução da dor depende muito de cada tipo de paciente. Digamos, se pega uma pessoa com uma dor no nervo ciático. Se é um quadro agudo, recente, é provável que a gente consiga liberar o bloqueio, fazer o bloqueio da dor numa sessão. Se é mais antigo, talvez 2, 3 ou 4 sessões. Mas, de qualquer maneira, o tratamento sempre visa em torno de 1 mês de tratamento, 1 ou 2 aplicações semanal normalmente. Mas da primeira aplicação a pessoa já sai já sentindo alguma mudança? Então, exatamente, o que ele falou no começo, então, de que quando eu fiz a acupuntura, tive que associar algumas técnicas para ter um resultado melhor. Então, você vai fazer, por exemplo, um alinhamento da coluna. A coluna tem um desvio, você faz o alinhamento da coluna, isso melhora a parte anatômica, melhora a parte energética. Você dá uma orientação sobre alimentação, sobre postura, aí tudo vai se somando nesse sentido. Então, nem sempre é só acupuntura, às vezes tem que se associar. Mudança de hábitos também. Sim, tanto é que a gente fala assim, que a acupuntura, na verdade, é uma técnica da medicina chinesa. A medicina chinesa envolve alimentação, postura, repouso, meditação e alimentação e a parte espiritual. Então, às vezes, se fizer acupuntura e todo o resto estiver errado, não vai dar os mesmos resultados. Aí nós falamos que aí seria fazer uma chamada acupuntura alopática. Vou dar aqui, vou botar a agulha aqui. Não, você resolve, mas a dor vai voltar. Então, assim, trabalhar o contexto. Então, que nem enxaqueca. Não é botar a agulha na cabeça, é fazer o equilíbrio do corpo. E as queixas maiores, o senhor citou ciático, as dores na coluna acabam sendo queixas maiores? Ou qual é a queixa que o senhor acaba atendendo mais? Não, provavelmente realmente é a coluna. Assim, deve ser a coluna. Porque a gente fala assim, que a coluna e a cabeça, todo dia, algum dia na vida, você vai ter ou dor de cabeça ou dor de coluna. Porque a coluna, nós maltratamos a coluna constantemente, né? Então, nós não nascemos para ficar sentado o dia inteiro e ficar em pé um dia inteiro. O que nós aconselhamos hoje é que mude de postura, no mínimo, a cada 60 minutos. Você está sentado, levanta, está levantado, senta. E nós aconselhamos para quem quer evitar sofrer da coluna, deitar a cada 3 horas, 5 minutos. Então, deitar às 10 da manhã, 1 da tarde, 4 da tarde e 7 da noite. É difícil, às vezes, no meio do dia. Então, mas se você dedicar 20 minutos para a tua coluna, que eu chamo que é o eixo da vida, você vai vai aliviar um monte de problema ou vai evitar um monte de doenças. Mas tem uma posição também para deitar? Não, é só esticar. Pode ser deitado no tapete, no chão, no banco. Só não pode deitar em piso frio. No banco da praça, no banco do carro, onde você quiser. Só esticar a coluna por 5 minutos. Eu falo assim, todo mundo pode arrumar um tempo após o almoço, final do dia. Pelo menos, se não conseguir de 3 em 3 horas... Você já teria uma diferença muito grande. E essa questão do mudar de posição, é um mudar de posição por algum tempo específico? Tem que permanecer vamos dizer que uma pessoa esteja trabalhando no escritório com computador. Então, deu 1 hora, eu peço para ele levantar para ir beber água, não deixar água na mesa. Levanta, vai beber água,
e volta, é só isso. Só essa esticadinha Exatamente, nas pernas. sim, é. E de preferência, quem trabalha no computador, quando vai levantar, dá uma puxada no braço, dá uma espreguiçada, vai e volta. Com certeza o final do dia vai ser bem mais tranquilo. É uma questão de hábito, né, doutor? Sim, é tudo a gente questão, se acostuma, se acomoda. Tanto é que muitas empresas falam que chamam que é ginástica laboral. Quer dizer, então teria um período, no meio da manhã, no meio da tarde, para fazer algum exercício. Só que as pessoas pegam o tempo, vai lá tomar café e fazer o alongamento. Não participa do alongamento. Exatamente. Doutor, a gente vai fazer uma pausa rapidinho. Depois do intervalo a gente volta falando mais sobre acupuntura aqui no Primavera Saúde. Estamos de volta com Primavera Saúde, hoje falando sobre acupuntura, o Dr. Watanabe aqui conosco no estúdio. Doutor, você falou muito dessa questão também das associações, né? Mudar a alimentação, mudar alguns hábitos. É importante que o paciente responda também a isso, que ele entenda o tratamento, porque se ele não, e muitas especialidades falam isso aqui, que às vezes se o paciente não ajudar, o médico não consegue sozinho, Sim, né? É o que a gente fala assim, que as pessoas querem ser curadas, mas não querem se curar. Então, veja bem, se nós trabalhamos com o movimento do corpo, que é a energia depende do quê? Da alimentação. Então, do ar que você respira, da água que você bebe, do alimento que você come e como você pensa. Então, o emocional tem muito a ver com esse processo, né? Hoje é muito conhecida a história de que o teu pensamento vai atrair aquilo que você quer. Então, se você pensar que vai dar certo ou dar errado, você está com a razão. Depois não reclama do que vai acontecer, porque você atraiu isso. Então, a gente fala, se você não tiver uma alimentação correta, você não vai a energia correta. Então, hoje, infelizmente, a maior parte da nossa população vive de produto alimentício e não de alimento. Então, tudo aquilo que você, de forma geral, está engarrafado, enlatado e plastificado, eu chamo de alimento morto. Industrializados, eu deveria comer alimento vivo, entre aspas. Aquilo que você sabe de onde é que vem. Você sabe de onde é que vem um tomate, uma laranja, uma banana ou até um ovo. Agora você pega um produto enlatado, você olha, lá tem um monte de sigla que você não sabe o que, não que é. Entende o que eu falo sempre assim, se você pega aquele rótulo, tem 2 ou 3 que você não sabe o que é, então não é para comer. Tá lá, acidulante, adjuvante, conservante, porque é um monte de nome que você não sabe o que é. Um monte de sigla então química. Aí alguma coisa está errada, né? Agora, doutor, um tratamento, vamos supor, enxaqueca, né? A pessoa faz um tratamento, faz um acompanhamento por um tempo. Se ela mudar esses hábitos e aí encerrou o tratamento, pode voltar? Ela pode ficar um tempo sem ter enxaqueca de novo? Eu tenho vários pacientes que nunca mais tiveram enxaqueca, desde que siga a orientação. Então a gente fala, só que o problema é complicado pelo seguinte, você teria que evitar, no caso da enxaqueca, o açúcar, né? O trigo, que nem todo mundo está afim de se o sujeitar, chocolate, né? A cafeína, e teria que fazer atividade física. E dormir cedo e acordar cedo. Mas então, aí cortar completamente, doutor, essas alimentações? Ou não, o que eu falo muito hoje é fazer regra 80-20. Quer dizer, uma semana tem 7 dias, 6 você não consome. Você consome para passar mal. Aí depois você escolhe se quer passar mal no 7º dia, né? Então a gente fala que isso é muito complicado, porque no caso da enxaqueca, ele é predominantemente feminino. Então a enxaqueca atinge uma média de 12 mulheres para cada homem. Então por quê? Porque a tensão da mulher vem tudo para a região cervical. Então, o problema é só que aí, eu nesses 35 anos de medicina, eu já devo passar de mais de 300 mil pessoas, 220 pelo menos são mulheres, né? Eu não encontrei nenhuma mulher que não seja ansiosa, tensa, nervosa. Eu nem sei se existe isso. Eu nem sou, imagina. Então, até que eu classifico isso como a mulher como assim do 4P. Então, a mulher normalmente tem pressa, está tudo atrasado, preocupação excessiva, está ocupado com o futuro, né? Perfeccionismo, que é tudo correto, que isso é uma utopia, e pensa em carro mundo nas cotas, sempre com essa tensão aqui. E aí quando vocês se casam... Mas isso é geral, toda mulher é assim. Praticamente 99%. Aí quando se casa com o homem para adaptar com a mulher, ele criou assim do 4D. Então seria assim, deixa como está,
deixa para depois, deixa que alguém faz, deixou em paz. Aí piora o processo. Aí então, a mulher fica um pouquinho de mais então, pressão. exatamente. É preciso entender essa dinâmica, como é que faz esse equilíbrio. E segundo, metade das mulheres tem dificuldade na evacuação. Então, quer dizer, você ficar 2, 3, 4 dias sem evacuar, ele chega a ser um absurdo. Agora há pouco de manhã uma moça que chega a ficar 8 dias sem evacuar. Aí eu pergunto para a pessoa assim, imagine a tua casa ficar 8 dias sem ninguém fazer faxina, nem recolher lixo, como é que fica? É o que está dentro do teu corpo, então não tem como melhorar. Então a primeira coisa aí atrapalha todo o resto do exatamente, organismo. porque você não tem... Aí eu digo, aí a mulher fica uma mulher enfesada. Eu acabei cheio de fezes, na verdade. Bom, mas o senhor falou também do número de mulheres que têm enxaqueca, mas falando de maneira geral em todos os tratamentos. Isso é homem, não sei se vai concordar comigo, mas a mulher procura mais realmente Sim, tratamento a tendência médico? é, em média, de 7, de cada 10, 7 são mulheres. Porque a mulher se preocupa mais com o processo de cuidado. O homem, de forma geral, no conceito nosso, o sentimento dominante do homem é medo e insegurança. Então ele tem um medo certo do diagnóstico mesmo. Então ele tem um também. receio de ter descoberto alguma doença e vai deixando, protelando. Ele só vai quando chegar em último estágio, sei lá, teve um infarto, ou teve alguma coisa nesse sentido, ou uma ciatalgia aguda que ele chega lá chorando, é a única questão. Se ele puder aguentar a dor, ele vai tentando aguentar. Então acaba esperando. Esse é o motivo de por que os homens morrem mais cedo do que as mulheres. Eu brinco sempre que, até que é muito comum você ver excursão de viúva. E não tem de viúvo. É verdade. Mas é uma realidade, mas não é o ideal, claro. É importante que o homem faça esse tratamento. Teria que se mudar os conceitos, mas é difícil mudar, que é uma coisa que vem já de muitos anos, ou de séculos isso, né? Bom, doutor, falando sobre a acupuntura, como é que está a acupuntura hoje, né? Lembrando que no começo do programa o senhor falou que começou há 25 anos. Evoluiu muito em relação a estudos também? Sim, evolução, porque quando a gente começou, a gente fazia cursos de extensão, de final de semana. Agora, acho que a partir de 2001, se não me engano, começou a residência médica em acupuntura, porque ela virou especialidade médica em 99. Então já faz... Já faz um tempinho sim, também. Exatamente. Então, praticamente 21 anos que é a especialidade. Inclusive eu tenho, aqui em Santa Catarina, tem na Unidade Hospital de Santa Catarina uma especialidade de acupuntura. Eu tenho uma filha que está terminando agora, esse mês, a residência de acupuntura. Seguindo os passos do pai. Então, aí mês que vem ela vai estar aqui trabalhando com a gente também. Né? Então, hoje tem, acho que, não me engano, são 4 ou 5 faculdades que têm residência médica em acupuntura. Isso no país ou em Santa Catarina? Não, no país. No país. Né? Sim. Não são muitas também, não é algo tão comum. Ainda, sim. Não é só na medicina, agora tem outras especialidades que acabam também... Existe um processo assim, que por lei é permitido oficialmente que se faça acupuntura médico veterinário para animais e dentistas para a parte especialidade em cada um deles. Tem acupuntura para animais também? Tem, existe. Aqui na Criciúma tem, acho que 1 ou 2 médicas veterinárias que fazem acupuntura animal. Mesma coisa, para tratamento de dor É o e mesmo tudo processo mais. de tratamento, para tentar reduzir o uso de medicação, mas para relaxamento também, né? Interessante. E em relação a novidades, a questão dos equipamentos principalmente, né? Porque como o senhor falou, é algo bem mais antigo. Eu até imaginava que fosse recente, mas se usava na antiguidade, não eram agulhas. Não, hoje nós temos a laser, acupuntura, tem estimulação luminosa, tem eletromagnetismo, tem várias coisas que podem ser feitas. Né? Então a gente fala assim, você imagine o ponto de acupuntura, é um ponto de reflexo. Você pode massagear, nós chamamos que é o doin, que é a massagem ponto de acupuntura. Você pode colocar a agulha, que é o mais que vai no ponto. Você pode estimular com laser, pode estimular com eletromagnetismo, pode estimular com pastilhas, ou como você falou, essa da aurícula, que você tem sementinhas. E pode usar pequenos adesivos, tipo um percevejo, para colocar na orelha. Então, a orelha, por exemplo, a auriculoterapia, a orelha representa o corpo inteiro. Então, você tem numa aurícula, só num pavilhão auricular, 120 pontos de acupuntura. Olha. Então, só que a aurícula funciona muito mais como sintomático de, eu tenho dor no estômago, pode no estômago melhora, dor na coluna melhora, mas ele não vai solucionar exatamente a patologia inteira, ele usa como complementação. Não é necessariamente, não é um tratamento para a causa do não, problema. Você vai aliviar o sintoma, na verdade. Tá? A acupuntura, a pessoa vai embora com as agulhas, no caso da orelha, por exemplo, que tem aquela questão da orelha, quando você faz essa com adesivo, você deixa por 3 a 5 ou 7 dias. Essa que a gente faz, a pessoa fica no consultório 40 minutos, tira a agulha e vai embora sem agulha. No corpo, mesma coisa, faz e vai embora sem agulha.
Questão de qualificação, por exemplo, deve surgir mais aí, e vocês têm a expectativa de que também essa residência se amplie, porque está ficando cada vez mais comum, né? E a gente até falou fora do ar, tem muita gente procurando formas alternativas, realmente, para não fazer tratamento com medicação. Na verdade, assim, hoje, podemos dizer assim, que 30% da população, ele procura tentar evitar o máximo possível a medicação química. Porque a medicação química, quando você ingere um produto químico, o corpo não sabe o que fazer com ele, porque não faz parte do conceito dele. Ele cria uma reação, precisamente, que aí vem a reação, o efeito colateral do produto. Então você vai fazer bem para uma coisa e talvez faça mal para outro processo. Então é só avaliar se o benefício é maior do que o malefício em caso que você prescreve algum medicamento. Muita gente procura o senhor tomando o medicamento e vai largando ao longo do processo. Sim, principalmente nos casos de depressão, é muito comum a pessoa vir tomando 3, 4, 5 medicação e você vai tratando e ao longo do tempo vai reduzindo a medicação. Essas situações que são mais mentais, né, depressão, alguns transtornos de ansiedade, são tratáveis também com a acupuntura? Sim, só que o que a gente fala, o problema aí não é só a acupuntura, você tem todo um processo, que às vezes a pessoa me pergunta se eu sou psicólogo ou psiquiatra, você faz toda essa parte. O senhor também tem essa conversa? Sim, que a gente fala que aquela parte que eu falei da medicina chinesa, que é a parte da mentalização e da meditação. Né? E eu até perguntei como é que está a evolução da acupuntura, mas a procura pela acupuntura também cresceu? O senhor tem sentido isso também no seu atendimento? Eu tenho assim, digamos assim, eu tenho pacientes, por exemplo, que entenderam esse processo do cuidado com a saúde. Tem paciente que faz acupuntura comigo há 20 anos. Olha. Então você faz o tratamento básico, que são 10 sessões em média, e que depois faz a manutenção, uma vez por mês, ou cada 2 meses. Tem paciente que tratou comigo há 10 anos, está voltando agora. Trazendo os filhos. Exatamente. Então eu faço na clínica um processo que é muito raro hoje. Eu atendo criança de 2 dias de vida até 97 anos. Atendo mulher grávida, atendo casal que não consegue ter filho. Então atualmente eu tenho algumas crianças que eu tratei os pais para engravidar, eu já atendo essas crianças. O mais velho tem acho que 21 anos já. Ele já está fazendo faculdade, mas ele também os pais trataram para poder engravidar, para questão de relaxamento, estimulação hormonal, engravidar, depois eu atendo as crianças. E tem alguma restrição, doutor? Você falou desde os 2 anos, tem alguma restrição, alguém que não possa fazer acupuntura? Não tem nada que não possa. Mesmo a pessoa hemofílica pode fazer só cuidar mais com os vasos sanguíneos. Claro que pessoas com doença infecciosa, ativa a ferida, talvez não se possa fazer normal, mas também é possível ser feito. Encontrar algum ponto. Se vamos pensar assim, você tem uma pessoa com uma queimadura no braço direito, eu posso aliviar a dor usando a agulha no braço esquerdo. Porque ele na verdade, reflexo contridão. Você fala, você pode tratar o alto pelo baixo, a direita pela esquerda, o dentro por fora. Depende desse aspecto nesse sentido. O ideal é se fazer uma avaliação e ver o que dá, que tipo de tratamento dá para fazer. Muita gente faz associado aquilo que ele está fazendo no tratamento. Vamos pensar assim, um paciente, por exemplo, em tratamento de câncer. Então você associa, se você fizer a acupuntura, por exemplo, antes da sessão de quimio rádio, você vai ter menos efeito colateral, vai passar melhor depois da sessão. Você pode pegar um paciente no caso que você falou, está grávida, com enjoo, dor de coluna, então na medicação você consegue melhorar o sintoma, exatamente para evitar que tome medicação. Doutor, acho que é isso. Deu para a gente falar bastante sobre a acupuntura, mas eu imagino que ao longo do tempo isso vai evoluindo cada vez mais, novidades vão surgindo. O que a gente fala assim, hoje, outro dia eu estava escutando meu professor falar na televisão sobre isso, quando a gente estava discutindo isso há 25 anos atrás, ele tinha uma motivação, ele falou assim, olha, hoje nós estamos no Brasil em torno de 500 mil médicos. Nós temos catalogador como especialidade, talvez em torno de 6 mil médicos mais ou menos. Então, estamos fazendo parte de 1,2% dos médicos. Então, ele falou assim, nesse percentual, nós não incomodamos a indústria farmacêutica ainda. Ainda? Se começar a incomodar, vamos começar a ter problema. Porque, na verdade, nós não tiramos medicação. Nós dizemos assim, se está melhor, por que usar a medicação? Então, normalmente eu peço que o paciente, na verdade, volte ao médico dele e veja se precisa continuar a medicação. Claro, lógico que normalmente o paciente vai tirando a medicação por conta, ou vai sendo orientado, mas eu acho assim que tem um campo grande de trabalho de acupuntura, né? A minha filha, por exemplo, que vai começar a trabalhar comigo, ela vai dedicar uma pequena área para a parte da estética com a acupuntura.
Então, como eu tenho outra filha que é dermatologista, então, de cada 10 pacientes que procuram ela, 3 não querem fazer botox. Então, hoje nós vamos então ter uma alternativa para diminuir a ruga da face sem usar botox, usando a acupuntura. Olha só, né? até na estética. Então, podemos fazer também um pouco reduzir um pouco o volume do abdômen também com estimulação elétrica da acupuntura. Então, ela vai dedicar um pouquinho, não que vai dedicar uma área nessa parte também, porque eu não faço estética, eu não gosto muito da estética em si. Eu prefiro tratar as doenças, patologias, para poder pensar em alguma coisa. A estética fica uma coisa muito mecânica e tem que se cobrar, que é um resultado específico para cada coisa. E nem sempre é possível isso em medicina. Né? E aí depende também isso de cada organismo, né? Sim. Bom, é a revolução da medicina, a acupuntura, dá pra gente chamar isso também. Com certeza, você está resgatando coisas bem antigas, trazendo para o mundo moderno e adaptando o que o mundo exige que se faça. Doutor, felizmente a gente vai chegando ao fim do nosso programa. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Por compartilhar a sua sabedoria com a gente. Tá bom? Obrigado. E a todos que nos assistiram e de repente, né, não conheciam aí sobre a acupuntura também, tinham dúvidas em relação a todo esse processo. Se ficou com mais dúvidas, marca para conhecer pessoalmente o Dr. Watanabe. Se ele tiver um espacinho na agenda, porque a agenda do doutor é bem apertada, né, doutor? Um pouquinho, não é tanto assim. Mas dá para dar um jeitinho. Sim, sempre consegue. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Bom, ao lado do Dr. Teru Watanabe, a gente vai ficando por aqui com Primavera Saúde dessa semana. Nós voltamos na semana que vem falando mais de saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui na TV Primavera. Até lá!